Olá, pessoal do Design Instrucional Talks, ou como eu sempre digo, fala galera do Design Instrucional Talks, eu sou Alan Dantas, estou aqui com uma pessoa muito querida, uma pessoa muito bacana, muito relevante para a nossa área, com um tema muito interessante que vai agregar muito para você, com certeza. Na minha opinião, esse papo vai abordar os temas mais relevantes agora da atualidade que a gente tem que abordar e tem que estudar e que muitas pessoas que eu considero também relevantes estão deixando de lado, né? Numa era bem tecnológica, bem digital, a gente vai falar de coisas bem legais. Estou falando aqui com a Gabriela Corman. Nem vou ousar descrevê-la, porque ela tem uma experiência vasta, é mestre, tem várias experiências legais, é extremamente culta, muito legal conversar com ela e ver os projetos que ela tem feito. Mas, Gabriela, obrigado por aceitar o convite. O que eu posso fazer é deixar com que você se apresente, né? Eu vou ficar por aqui humildemente aprendendo, Que compartilhando e te questionando. fico, fico vergonhada. É, pessoal, então, olá para todos. Alan, muito obrigado por esse convite. Para mim é uma honra poder ser convidada para estar aqui. Tantas pessoas incríveis já participaram, né, do teu podcast, do seu projeto. E você é uma pessoa muito, né, muito querida, assim, né, para muita gente, por ajudar, por mentorar, por estar ligado em tudo que está acontecendo dentro do mundo da educação, assim, e além do design instrucional. E então é isso, vou tentar assim me apresentar, falando um pouco sobre a minha relação com a educação, assim, eu vou começar falando um pouco sobre isso. É, eu iniciei a minha, né, uma paixão, assim, por trabalhar com educação, por estar envolvido com educação, desde que eu era adolescente. Eu participei de movimentos juvenis, onde eu aprendi a criar assim experiências e trilhas de aprendizagem na educação não formal, né? Eram movimentos juvenis judaicos e criando materiais educativos, assim, uma coisa muito do jovem para o jovem, muita horizontalidade assim nessa troca, nessa colaboração e atividades muito baseadas em metodologias ativas, mas assim, sem saber que estava usando, né? Era uma coisa muito experiencial mesmo. Era uma educação muito experiencial. E os jovens, assim, coordenando grupos de jovens, de mais de 200 crianças, indo para fazer, tipo, acampamentos temáticos, sabe? Trilhas de aprendizagem gamificadas, assim, super gente de 20 e poucos anos criando para outras crianças de 15, 16 anos, então era um mundo mágico. E foi essa experiência, assim, dessa criação dessas trilhas dinâmicas, lúdicas e gamificadas, que de fato, assim, valorizam o senso de autonomia na educação e também da imaginação, são os meus pilares, assim, na educação. E isso me deu uma experiência de mais de 10 anos com essas criações de trilhas offline, né, que são muito baseadas em habilidades criativas e também de muita escrita e curadoria, assim, pensando muito para quem que eu estou dando essas atividades. Mas a minha formação, ela é multidisciplinar, né? Na verdade, eu acabei me formando em comunicação. Eu sou de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. Me formei aqui como jornalista e eu trabalhei muitos anos como jornalista. Eu participei de um programa conhecido que chama Focas, que é o programa de trainee do Jornal Estado de São Paulo. E aí eu passei nesse programa e fui contratada pelo jornal. Então eu trabalhei 5 anos na redação do Estadão. Na verdade, na redação da Agência Estado, do Broadcast, que é a notícia em tempo real para mercado financeiro internacional. Então, eu cobria muito macroeconomia e mercado financeiro, tipo tesouro, né? Enfim, bolsas de valores da Europa, dos Estados Unidos, da Ásia, tudo isso. Nada a ver com educação. Uma Mas, experiência válida, eu assumo. foi incrível, assim, eu aprendi muito, eu não sabia nada do que eu estava fazendo quando eu cheguei e aprendi demais. E só que eu nunca deixei de estar ligada com a educação, assim, porque depois dessa minha experiência com os movimentos juvenis, eu morei um ano fora
em Israel, e lá eu fiz uma formação em metodologias ativas, assim, em educação não formal intensa, assim, 1 ano só trabalhando com isso. E aí, quando eu voltei, eu participei de projetos em escolas, eu dando palestras, fui professora de simulação, de mini-ONU, sempre trabalhando assim com. Sempre gostei muito do ensino básico, né? De trabalhar com jovens. Acho que é uma faixa etária, assim, que eu acho que é muito importante, assim, de estimular a criatividade e a imaginação, né? E também eles próprios perceberem as variadas formas que eles podem aprender, né? Não só sentados em sala de aula, assim, né? Tem muitas outras formas de aprendizagem que não só essa, assim. Sim. E, enfim, com tudo isso, com essa paixão, eu acabei fazendo uma transição de carreira, eu me demiti, né? Eu tinha um emprego legal, decidi me demitir e ir para a área da educação mesmo, decidi. E daí eu decidi voltar para Porto Alegre, saí de São Paulo, e aí eu fiz um mestrado em educação, entrei no mestrado em educação e comecei por aí, assim, achei que era um bom começo. E aí, no meu mestrado, eu estudei as experiências de aprendizagem de um projeto educacional específico que leva jovens para uma viagem pedagógica sobre o Holocausto, né? É uma viagem mesmo que eles fazem, que eles vão para a Polônia e para Israel. Se Olha. chama Marcha da Vida e não existia assim nenhum trabalho acadêmico no Brasil ainda sobre esse programa pedagógico que já acontecia no Brasil há mais de 20 anos e não tinha nenhum trabalho sobre os impactos dessa experiência, assim. E aí eu trabalhei muito com a questão da experiência de aprendizagem e da construção da memória, né? Porque eu também sou muito ligada à área de história, assim como eu entrei no mestrado em educação, eu também comecei a fazer uma licenciatura Que em, legal. em história, e eu gosto muito dessa área da memória, né? Para mim ela é muito importante, assim, né, a memória histórica, né? E a gente está sempre pensando nos usos do passado, né? Um tema que está muito quente, assim, e bombou nos últimos anos. E aí tinha muito a ver com o meu mestrado também. E aí o meu objetivo era investigar as estratégias de aprendizagem desse projeto pedagógico no meu mestrado, o que me deu uma certa experiência, assim, na elaboração de estudos de avaliação de impacto de programas educacionais. Sabe, foi interessante, assim, porque esse é um programa, a Marcha da Vida, ela ocorre só em escolas judaicas no Brasil, mas ela impacta muitos alunos, assim, são mais de 6 escolas e ocorre, né, há muitos anos, então tem um impacto, assim, né, Sem relativo. dúvida. Não. E aí, depois do mestrado, eu fui selecionada para o programa Ensina Brasil, que muita gente deve conhecer, né, que é patrocinado pela Fundação Lehman e tal, para lideranças em educação. E aí eu tive um treinamento intensivo sobre ferramentas tecnológicas para educação e também um conhecimento sobre a educação pública brasileira. Acho que foi um dos meus primeiros contatos assim mais intensos com o que significa a educação pública no Brasil, assim. E além do mestrado em educação, quando eu morava ainda em São Paulo, eu fiz uma pós-graduação, lato sensu, em sociologia, lá na FESP, na Fundação Escola de Sociologia e Política de São Paulo, né? E eu tenho essa especialização em educação não formal, e eu sou uma multiplicadora em educação midiática também. Eu fiz uma formação ligando um pouco, né? Eu me considero uma pessoa híbrida, assim, né? Com uma formação híbrida entre a comunicação e a educação. E aí, essa área da educação midiática, ela me chama muita atenção. Eu vou falar melhor dela mais tarde, né? Com certeza. E, e aí, eu fiz essa especialização, que ela é oferecida pelo Instituto Palavra Aberta, por um braço do Instituto Palavra Aberta, que é o programa Educamídia, né? Que eu recomendo para todos Uhum. os professores fazerem. Ele é gratuito, ele ocorre acho que 2 vezes por ano. E para seguirem também essas páginas, porque elas têm diversas ferramentas muito importantes, assim, para trabalhar a questão da educação midiática.
E como que eu fui parar no, né, no design instrucional, como eu vim aqui parar falando com o Alan. Como eu tenho essa experiência em criação, né, de cursos e de trilhas de aprendizagem, mas muito no offline, eu achei que, né, era o momento de me especializar também nessa área voltada para online, né, principalmente depois da pandemia. E aí eu acabei entrando no curso de design instrucional para educação, da IBAC. E foi Esse eu aí, recomendo, hein? tô fazendo propaganda aqui, não tô ganhando, não é nenhum jabá, tô só falando. E aí eu conheci o Alan e aí eu comecei a. O Alan é um cara muito, né, é um professor mesmo, assim, uma pessoa. Eu digo que é professor porque é alguém que ajuda, que instrui, que tá, né, atenta, né, as pessoas que estão, né, aos aprendizes. E então eu pedi para ela me ajudar nesse processo, assim, né? Nessa, como que funciona isso, como que funciona o design instrucional, como ele pode se relacionar com, né, com as minhas outras formações. ãh, e assim, acho que formação nunca é demais, né? Acho que a gente pode falar um pouco sobre isso, assim, principalmente sobre, nesse momento se fala muito sobre lifelong learning e wild learning, e muito voltado, muito se pensa isso assim para capacitação de funcionários nas empresas, né? E pouco para, na verdade, o que a pessoa quer aprender, né? E o que é importante e como talvez compor um mosaico assim que aparentemente não parece que faz sentido, talvez mais para frente vai fazer assim, né? Juntando habilidades diferentes, sabe? O mercado ele diz muito assim que quer pessoas multidisciplinares, os relatórios, né, do McKinsey, da Unesco, enfim, da OCDE falam, né, que, que cada vez vão estar olhando mais para pessoas com pensamento crítico, que criatividade, mas isso não está batendo muito assim com o que está se falando de lifelong learning, né? Não sei se Não o tem, Alan às quer vezes, às vezes não é. tem nem a definição do que é multidisciplinar, né? Não tem uma É, definição clara. Que você claramente é uma pessoa multidisciplinar. Eu fui pegar seu LinkedIn de novo para poder me informar, me relembrar as coisas. Eu fico impressionado. Assim, como que alguém pode fazer tanta coisa assim e conseguir associar tudo, né? É até difícil gerar uma descrição para um LinkedIn multidisciplinar, que não é só o seu caso, né? Tem várias pessoas que já vieram aqui sim, no Day Talks, são pessoas que vão fazendo aquilo que gostam, vão navegando o mundo de acordo com suas inspirações, né? E conforme as oportunidades vão aparecendo. E aí, quando o mosaico se revela, né? Como você disse, aí a pessoa se torna até intimidadora, né? É intimidadora a palavra? É intimidadora. Ela intimida as outras pessoas e possíveis empresas, né? Então, o que eu tenho mais lidado hoje com as pessoas supostamente multidisciplinares é que está mais difícil arrumar emprego, né? Porque a pessoa não sabe se ela vai se encaixar na gestão, na alta gestão, né? O recrutador olha e fala, não, mas essa pessoa deveria ser CEO. Por que ela está se cadastrando, está se candidatando para design instrucional? Então eu vejo isso acontecendo e tem gente fazendo um downgrade, né? Reduzindo o seu currículo ou especializando o seu currículo porque ela é extremamente multidisciplinar. Mas o ponto que eu queria comentar sobre o lifelong learning é que a gente chegou num ponto, principalmente com jovens, né? Eu estou lidando aí com uns 2.000 jovens em graduação e pós-graduação, jovens assim, abaixo de 25 anos, né? E eles não sabem o que querem. E não tiveram a oportunidade de, desde o ensino médio, desde o ensino básico, eles estão naquele empuxe, né? Naquele impulso de decisões tomadas por eles e tudo mais. Eles não sabem, assim, se não precisasse de dinheiro, se você não tivesse que pensar somente no tecnicismo, né? Se capacitar para o mercado de trabalho, o que você faria? Ah, não sei, professor. Né? Então, o que você trouxe agora, achei muito legal, eu queria que você comentasse mais um pouquinho, como a gente pode, né? E eu até anotei aqui a horizontalidade nos projetos de ensino, que eu acho que vai ser sensacional trazer mais disso. Como a gente pode educar, tudo bem, para o mercado, para ganhar dinheiro, para ter estabilidade financeira, mas ao mesmo tempo para a pessoa ser ela, né? Tem uma frase, acho que foi no Young Sheldon, né, que o Rabino ele fala pro Sheldon.
Quando você morrer, Deus não vai te perguntar por que você não foi o que as outras pessoas esperavam. Ele vai perguntar por que você não foi o Sheldon. Né? E as Uhum. pessoas estão vivendo muito isso, né? Tipo, as pessoas, eu tenho que ser o que esperam de mim, mas e você? Quem é você, né? Eu acho isso muito, muito relevante para os dias de hoje, para o design instrucional de hoje e para a educação de hoje, né? A gente tem que educar para as pessoas se conhecerem. Mas eu falo demais, eu queria que você comentasse mais disso, sobre lifelong learning, mas também além do mercado de trabalho, né? Eu acho que existem algumas questões, assim, sensíveis também nessa conversa, que é, por exemplo, um pouco de privilégio, assim, sabe? Sim, é, Não é todo mundo que pode pegar e fazer as coisas, né? E criar, sei lá, um caminho para si sim, do jeito que quer, porque não tem oportunidade, sabe? Então, assim, eu acho que é muito importante estar muito consciente disso, assim, né? Dos privilégios de poder, muitas vezes, né? Fazer mais de uma formação, ou poder fazer formações que são exatamente daquilo que a gente gosta, assim, nem todas as formações que eu fiz foram porque eu que, né, tipo, só porque eu queria, era porque são questões técnicas que eu preciso aprender também, claro, sabe? Então, eu acho que é um pouco dos dois, assim, eu acho que legal. tem que ter um equilíbrio, assim, entre tá olhando o que tem de oportunidade no mercado, mas sem esquecer de quem você é, assim, né, das suas habilidades. E aí, a primeira coisa que você tem que fazer é saber das suas habilidades, né? Saber mais ou menos como você funciona, do que você gosta, né? O que você faz melhor, sabe? Então, acho que um primeiro caminho, assim, até dialogando com o que você falou dos alunos, é uma questão de autoconhecimento, assim, Sim, que falta muito. Também por não ter, acho que muitas vezes por não ter ferramentas para poder se autoavaliar. Porque se tudo que isso tem muito a ver também com personalização na aprendizagem, né? sim. Porque se tudo que é dado, né, em sala de aula é igual para todo mundo, como que eu vou saber se eu me daria melhor aprendendo de outra forma, Exatamente. sabe? Então, já começa aí, né, o problema, sabe? Ele vem lá de trás, eu Fica acho que difícil inovar, né? Se você não tem muito recurso, não tem muita novidade, né? Eu, sim. como aluno de escola pública de uma comunidade bem carente de onde eu vim, mas é carente do interior, né? Então, o pessoal às vezes encara não como carente porque tá no interior, ali tem uns pés de manga para comer, mas eu falo quem mora lá, né? Mas era extremamente carente, né? E ainda é uma comunidade bem carente que eu tento ajudar como eu posso. E você percebe que a falta de recurso leva as pessoas a uma padronização. Padronização de pensamento, padronização de forma de aprender, ou de não aprender, ou de desistência do aprendizado, né? Uma padronização até de escolhas. Porque em uma comunidade pequena, onde um dos rapazes que tem a mesma origem que você conseguiu entrar como soldador em uma empresa e está ganhando X mil reais, e aparentemente essa é a melhor definição de sucesso, rapidamente todo mundo se orienta para aquilo e fica na coisa tecnicista. E não me entendam errado, por ter vindo de uma origem pobre, foi esse estudo para o mercado de trabalho que me deu mais estabilidade para poder hoje ter o privilégio, igual a Gabriela muito bem colocado, né? É, que me dá o privilégio de poder escolher que caminho tomar. Então, tem que perseguir em alguma forma, né, esse estudo técnico, mas em algum momento a gente tem que se conhecer, que é que eu acho que é muito interessante o projeto que você mencionou também, Gabriela, da viagem, desses projetos com outros jovens, né, e que também, de certa forma, não é para todo mundo. E com essa visão que você tem hoje, com essa experiência que você tem hoje, pessoas, jovens, professores, talvez, que não tenham essas oportunidades de um intercâmbio ou de comunidades mais próximas assim, como que daria para fazer isso online, talvez? Não sei se você já vai colocar isso dentro da educação midiática, mas como é que a gente poderia fazer uma simulação desse projeto de autoconhecimento, igual a viagem que você fez no intercâmbio, que deve ter sido sensacional, e essas comunidades de aprendizagem e colaboração horizontal que você mencionou, será que a gente consegue fazer isso digitalmente ou talvez simulando de alguma outra forma para pessoas que não têm esses acessos?
Sim, a minha experiência na educação não formal, assim, eram encontros presenciais que poderiam ser feitos em qualquer tipo de comunidade, sabe? Legal. Não era, não existia, não era uma coisa, né? É uma cultura, assim, uma cultura de, como se fosse uma cultura escoteira, Ah, sabe? legal. Então, poderia acontecer em qualquer lugar. A viagem, que aí no caso, né, é mais privilegiada, enfim, tem bolsas, tem tudo mais. Muitas das coisas que eu fiz, eu também fui atrás de bolsa, consegui, né? Não foi assim também, não sou, sabe, Não é herdeira também, né? não sou uma herdeira. O meu pai é um cara, meu pai é boliviano, meu pai, filho de Ah, que legal. Não refugiados. sabia. Meu pai é boliviano, filho de refugiados, né, do Holocausto, e ele tem muito vem muito dessa visão, que é boomer, né, aquela coisa tecnicista, Aham. engenheiro. Então, assim, eu sou a primeira geração que pode escolher um pouco mais o que vai fazer, né? Então, eu sou muito atenta a isso, assim. Mas acredito que, eu acredito sim que muitas dessas experiências elas podem ser feitas online, podem ser oferecidas, né, para diversos públicos, sabe, que não podem ter acesso sei lá, a uma viagem, mas ao mesmo tempo eu acho muito importante sempre né, o incentivo para que essas pessoas possam fazer essas viagens, Sem né? Eu dúvida. acho cada vez mais importante, assim, né? Eu acho que muda a vida de uma pessoa. Muda a É, vida. eu posso falar por experiência própria que, assim, eu fiz um programa de intercâmbio quando eu era jovem, questão de bolsa, somente por conta da bolsa também. E assim, quando eu voltei, eu era outra pessoa. Mudança completamente de paradigma. Eu me considero introvertido, mas na época eu era extremamente tímido, travado, assim. Aí eu tive que ir para os Estados Unidos, tive que conversar, tive que dar palestra, simulação de ONU, igual você falou, né, de situações da ONU e tudo mais. E você volta outra pessoa, você olha para o cenário em que você viveu por anos e fala, nossa, mas eu vivi aqui, não pode ser. Isso, literalmente é uma expansão da mente, assim, que é difícil de simular. Dá para simular de outras formas, sem viajar, mas é difícil, é bem difícil. Sim, é difícil. Mas eu acho que, enfim, hoje em dia, eu acho que o design instrucional, ele ajuda também, né, falando um pouco, né, para trazer um pouco essas experiências simuladas, realidades, né, virtuais, que Uhum. as pessoas podem participar. Então, são muitas possibilidades. A questão está muito na capacitação, muito dos professores, para saber poder dar essa oportunidade e também muito da mentalidade das pessoas de saber que elas podem, que elas têm o direito, tipo, elas têm o direito de sonhar, elas têm o direito de viver, de viver experiências legais. Elas não precisam só sair da escola e ir direto fazer um curso técnico, elas têm o direito de viver coisas interessantes sabe? Todas as Legal. pessoas têm. Sem dúvida. E a vida não é tão curta quanto parece, né? Tem gente que fica no meio que no desespero, assim, né? Então dá Sim. tempo de fazer muita coisa. Legal. Minha última pergunta é se a gente entrar efetivamente na educação midiática. Por que o design instrucional? Você estava lá num trabalho bem legal, falando de finanças, né? Um trabalho prestigiado e tudo mais. Eu vejo muita gente migrando para o design instrucional por motivos diferentes, mas a coisa Uhum. unânime é que eles são multidisciplinares e meio que se entediam rápido num trabalho muito cheio de rotina, né? E o design instrucional é cheio de novidade, cheio de tema novo, tem que estudar bastante. Mas e você, Gabriela? Por que você decidiu, assim, efetivamente migrar para o design instrucional? Porque eu vi uma oportunidade. Para mim, aí tá mais ligado a uma questão técnica, assim. Uhum, Eu vi uma oportunidade, de poder estar aprendendo, né, ferramentas que eu não sabia usar, algumas que eu ainda não sei, para poder aplicar aquilo que eu já fazia há muito tempo offline no online. legal. Então, é uma maneira, assim, de poder entrar no mercado da educação, né? Sem ser de uma forma tradicional, tipo, sei lá, sendo professora Uhum, universitária, porque eu ainda estou fazendo a licenciatura, então eu quero ser professora, né, do ensino básico. Eu gostaria sim. muito de dar aula em escola.
Eu poderia, né? Então, eu penso muito nesses trabalhar nos dois campos, assim, meio simultâneo. Ser uma professora que tem uma base no design instrucional, que tem uma base forte na educação midiática e que também possa trabalhar no MedTech, criando cursos. Eu acho que, né, ser multidisciplinar é isso, assim, um Uma pouco. coisa complementa a outra, né? E, ao mesmo tempo, é um multidisciplinar especializado, né, no fim das contas, É, porque é dentro da educação ainda, né? dentro da educação Legal. né, tipo, poxa, uma professora de história que tem uma especialização, né, em design institucional, então, né, ou uma pessoa que trabalha numa edtech e é professora, tá dentro da escola, então são coisas que se complementam, assim. Sem dúvida. As pessoas que atuaram em EdTech comigo, que mais contribuíram, foram as que tiveram atuação em sala de aula, porque elas realmente entendem o processo, né? Mesmo sem uma especialização em neuroeducação ou em neurociências, ela meio que cria uma segunda natureza, ela meio que cria uma sensação de saber que isso vai colar ou não vai colar na aprendizagem, né? Uhum, Isso facilita muito, é muito legal. sim. Muito bem, muito bem. E E, antes, fica à vontade, desculpa. desculpa. Bom, daí depois, né, depois que eu fiz o meu mestrado, eu comecei a, a trabalhar fazendo, e da minha formação como multiplicadora em educação midiática, eu comecei a aplicar oficinas em escolas sobre o tema, assim, tipo, sobre checagem, como fazer checagem de informações, né? Isso foi antes das eleições Sim, de 2018 e depois também. E também criei uma formação online para professores de história sobre educação midiática relacionada a negacionismo e fake news, né? legal. Que ainda está muito, né, quente esse tema. Sim. E segui trabalhando também na área da comunicação, né, gerenciando alguns projetos audiovisuais ligados à memória, e história, assim, Uhum. e trabalhando com pesquisa e curadoria e produção de conteúdo. Hoje eu atuo como, né, alguém que eu atuo na parte estratégica educacional de uma empresa, do Edu Valadares, né, a Edu VLLD, que é uma empresa que desenvolve projetos educacionais para o ambiente corporativo, para plataformas de sistemas de ensino através de palestras e cursos online, treinamentos, consultorias e mentorias, e eu cuidei muito, assim, do braço de curadoria, da produção de conteúdo e pesquisas, principalmente sobre experiências de aprendizagem, sobre andragogia, conceitos de lifelong learning e também sobre educação socioemocional, que é muito core, assim, do trabalho do Edu, né? Trabalhar com a questão do aprender a sentir e com o conceito autoral dele de aprendabilidade. Uhum. Então, essa experiência com o Edu, assim, foi talvez a primeira que eu tive depois do mestrado, assim, mais pensando em metodologia educacional, em desenho de produto, né, em curadoria para educação, assim, meio que o Edu foi uma pessoa que viu essa coisa multidisciplinar, viu que tinha alguma coisa ali, me chamou e eu sou super grata, assim, por Eu essa. devo dizer que o conteúdo que você faz lá é sensacional, um conteúdo muito legal, dá para ver que foi muito bem planejado, tem conceitos bem prontos a serem compartilhados. Eu acho muito legal e vale a pena quem não segue seguir não só a Gabriela, mas também lá a página do Edu, né? Muito legal. Com certeza. Então vamos entrar no tema quente do momento. Sim, Ó, falar de separei educação três ainda. aqui, ó. Todas as pessoas, com exceção de você, claro, todas as pessoas que tocam nesse assunto, eu não sei se elas não sabem o suficiente ou se elas estão politizadas demais e elas acabam perdendo o interesse dos professores. Então eu tenho vários professores e professoras que fazem formação comigo, não entendem, não dão importância ou não conseguem associar ou aplicar esses conceitos de educação midiática em suas salas de aula. A minha impressão é que vários elementos dispersos desse tema são ensinados de formas diferentes e isoladas, de forma isolada.
Então as pessoas acabam não associando, né? Todo esse guarda-chuva que é muito rico e é muito importante. E na era da inteligência artificial vai ser extremamente importante, porque agora qualquer jovem de 13 anos consegue criar 100 artigos confirmando uma opinião na internet, então é muito Sim. importante ter essa habilidade. Mas conta para o pessoal, vamos começar desde o começo, o que é ser letrado, né? E desenvolva esse pensamento que a sua aula para Edu Digital já foi muito legal, o conteúdo que você faz é muito didático, é muito legal, mas eu acho que agora nesse papo mais informal, talvez a gente consiga trazer ainda mais pessoas para o lado da força, né? Para o nosso lado da força da educação midiática. Fica à vontade para contar para o pessoal, Gabriel. Primeiro, na verdade, eu fiquei um pouco curiosa para entender melhor, assim, o que que os professores falam, qual é a dificuldade, assim. Acho que a parte técnica. Antes de mais, Hum, a primeira eu diria que é mais fácil de resolver, que é o quê? O que é e como fazer. Né? Então, o uhum, que é e como fazer. E a segunda é a parte técnica de, às vezes, tem professores que só têm o dispositivo móvel. Né? Então, às vezes, não tá. sabe pesquisar muito bem. Tem gente que eu já peguei usando o navegador de dentro do Instagram, né? Deixa a aba aberta lá e fica usando de dentro do Instagram por não ter conhecimento técnico suficiente. Então, eu acho que começa do o que é e como fazer, até a parte técnica efetiva de como acessar a internet, como validar, como pesquisar no Tá. Google com parâmetros, sabe? Colocar parâmetros específicos, Uhum. esse tipo de coisa. Eu acho que a primeira coisa é que existe uma diferença, assim, entre ser. Primeiro a gente tem que falar um pouco sobre o conceito de letramento, eu acho, Boa. né? Uhum. Né, o que que significa? É, assim, a definição de letramento, ela se resume, assim, basicamente à nossa capacidade de ler e escrever, né? É o que a gente sabe. Só que quando a gente fala de educação midiática, eu acho que o que acontece é uma confusão entre educação midiática e educação digital, Uhum. que é, sabe, é uma confusão, porque são termos que estão conectados e até são complementares em algum sentido, mas eles não querem dizer, né, a mesma coisa, né? O letramento, a alfabetização digital é uma construção, assim, da nossa fluência necessária para escolher e utilizar as ferramentas e os dispositivos digitais. Isso é tipo, vai desde como usar um mouse, né? Até como criar ferramentas de autoria, como acessar um site. Isso é educação digital, né? Saber utilizar a internet, saber usar, né, o Word, enfim, saber editar um texto, fazer uma planilha no Excel, sabe? E e aí isso requer competências que são mais ligadas a selecionar e usar novas ferramentas e aplicativos, assim, né? Tu vai se tornando mais alfabetizado nesse sentido quando tu, né, tu, tu vai até chegar a um ponto que você sabe usar muito bem, criar uma ferramenta de autoria, por exemplo, talvez seja uma coisa muito já avançada, mais do que, sei lá, acessar o Instagram, Sim. por exemplo. Já a educação midiática, ela é um conceito que ele é mais afinado com a ideia de reflexão e de pensamento crítico, que vem justamente das mensagens que a gente recebe e produz na internet, né? Porque não basta a gente saber ler, a gente precisa saber interpretar, a gente precisa saber filtrar, a gente precisa saber interrogar a informação, né? Não só consumir ela. Então, dominar as linguagens para participar de uma forma ativa e positiva da sociedade conectada tá dentro do que significa a educação midiática. Então, ser letrado hoje é saber participar do ambiente informacional digital, né? Não é só saber ler e escrever. Então, a gente precisa desenvolver habilidades, por exemplo, para identificar a natureza das informações. A gente tem que saber navegar e saber interpretar e pesquisar e produzir informações de uma forma responsável e reflexiva.
Acho que a primeira coisa é isso, né? Essa diferença entre a alfabetização ou a educação digital e a educação midiática, né? E, assim, no início dos anos 2000, na verdade, o termo educação midiática, ele existe desde os anos 60, mas foi no início dos anos 2000 que umas pesquisadoras dos Estados Unidos, do Center for Media Literacy, elas já falavam que esse conceito de alfabetização, ele tinha de ser expandido, né? Não só de saber ler e escrever, para poder acompanhar a expansão do ambiente informacional, né? A Renée Hobbs, que é uma pesquisadora da área da educação midiática, ela diz que o conceito de alfabetização ele está se expandindo como um resultado das mudanças na mídia, na tecnologia e na natureza do conhecimento. E a gente vive nessa era de abundância de informações, né, interações constantes, né, vários dispositivos, ferramentas acessíveis para a produção de conteúdo, ou seja, isso significa pulverização da autoria, que a gente já falou um pouco lá na aula. O que significa pulverização da autoria é que hoje não existe, todo mundo é autor na internet, não tem alguém que detém os meios de produção, da comunicação, né? Todos nós somos produtores e consumidores. E isso é bom, por um lado, né? Porque democratiza democratiza as coisas que a gente produz, mas ao mesmo tempo tem consequências negativas, que é informações equivocadas, fake news, não saber quem criou alguma coisa, né? A gente não sabe de onde vem uma informação. Então, é um caldeirão, assim, que muita gente chama de tempestade informacional, que parece, assim, muito... que hoje em dia parece que é muito mais fácil a gente conseguir acessar uma informação correta, mas na verdade é cada vez mais difícil, Sim. porque tem tanta informação, são tantos os canais, são tantos os meios de acesso, que se a gente não souber, não for letrado o suficiente, a gente não vai conseguir acessar a informação correta. Então aí é um paradoxo entre tipo escassez, né, e abundância. A dificuldade de encontrar a informação correta. Então, para a gente ser alfabetizado assim no mundo digital, a gente precisa, como eu já disse, mais do que saber ler e escrever, a gente precisa também de criatividade, né? Para saber como usar as ferramentas digitais, para expressar nossas ideias, criar novos conteúdos. Precisa do pensamento crítico, que é tão, né, tão dito que é valorizado, né? Que vai ser valorizado no mercado de trabalho, enfim, para a gente poder analisar as informações que a gente consome e também identificar a desinformação, para também conseguir resolver problemas, né? Encontrar soluções para alguns desafios que são complexos, que muitas vezes são apresentados por meio de dados e informações, e a gente tem que saber que dados também podem ser manipulados, não significa que eles, né, porque são apresentados, eles são cientificamente comprovados, enfim, também Tá tendo podem até uns ser. escândalos aí de umas universidades grandes, né, com manipulação de dados, escolha de pessoas que vão participar da pesquisa para gerar uma tendência, né? Aí a gente já começa a entrar, né, em outras questões, né, que se envolvem nessa, que a gente chama de tempestade informacional, que são as questões das bolhas informacionais, dos vieses de confirmação. Mas, de uma forma geral, assim, essas habilidades, eu considero que elas são essenciais, essas do pensamento crítico, resolução de problemas, dentro da educação midiática, para a gente poder viver, principalmente para a gente poder viver em uma sociedade que está cada vez mais conectada e dependente da tecnologia e suscetível ao que acontece, né, no ambiente informacional, né? A gente tem diversos exemplos aí de como a internet foi decisiva para questões mundiais, assim, importantes, para decisões políticas, né? Por exemplo, o Brexit, vou dar um exemplo aqui. Então,
é importante, assim, que principalmente todos nós, mas também educadores, pais e alunos, a gente esteja comprometido em ampliar essa nossa visão sobre o que é ser alfabetizado. E daí agora acho que a gente pode entrar um pouco bem direitinho assim no que significa então a educação Legal. midiática, né? Posso fazer Realmente. uma pergunta antes? Eu tenho uma pergunta Claro. que eu anotei especialmente sobre isso, que eu acho que você vai poder comentar bem. Hoje eu estou vendo, né, trabalhando com anúncios e tendo morado e sendo residente lá do Canadá, eu estou vendo um movimento no Canadá muito forte de bloqueio das redes sociais, né, enquanto como é que eu posso dizer isso? Enquanto distribuidoras de notícia, ou seja, Facebook está proibido de distribuir publicações que possam parecer notícia ou sejam notícias ou vão pagar multa. Empresas de publicidade agora estão mais criteriosas ali na hora de você gerar conteúdo que possa ser falso ou que possa levar uma coisa com um discurso de ódio ou alguma coisa do tipo. Então a gente está tendo um movimento, é, 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 eu acredito que positivo, né, em volta disso. Mas esse bloqueio da notícia, né, bloqueio do link de notícia ou de publicações que possam parecer notícia como um todo, você acha que ele tem alguma repercussão negativa? Ele é totalmente positivo? Ou você acha que essas empresas aí têm que usar mesmo desse direito para bloquear? E aí eu acho que outros canais seriam criados, né? Telegram, coisa do tipo e tal. Mas qual que é a sua visão técnica de quem está muito mais nesse meio aí? Esse bloqueio ele é legal? Esse tipo de legislação, acho que podemos dizer, né? Contra essas plataformas funciona ou não? Pois é, então eu acho que agora estão começando, né, a ser pensado nessas medidas, né, por exemplo, de regulação, né, Uhum, das mídias sociais e porque elas têm um poder enorme de disseminação. Eu acho que é importante a gente pensar nessa regulação, mas eu não acho que ela resolva. Alguns especialistas em educação midiática, eles acreditam que ela não resolve o problema, né? Fazer o bloqueio não vai resolver. O problema, a questão é a nova alfabetização, é a educação midiática, legal. é a fazer as pessoas aprenderem a se informar. É como se fosse uma medida tapa-buraco, talvez, eu Sim, diria. Eu não acho que seja. Eu acho que existe uma. Eu acho que é importante algum tipo de regulamentação em relação às mídias sociais. Sim, né? Principalmente questões de discurso de ódio. Mas existe, assim, um limite ali entre o que acaba sendo censura, né? uhum, E também o quão é isso, o quão benéfico, na verdade, isso é para que as pessoas para viver num ambiente informacional positivo. né, eu concordo com você. Uma solução seria talvez uma solução mais de médio prazo, e uma solução mais de longo prazo seria investir realmente em políticas públicas, por exemplo, a educação midiática, Né. sabe? Mais professores capacitados a trabalhar isso em sala de aula, mais informação para as pessoas sobre isso. Acho que talvez a solução seria mais essa. Mas eu concordo, sim, né, acho que é muito importante, sim, algum tipo de regulamentação Sim, não, nesse sem sentido. dúvida. Uma iniciativa que eu acho que está bem legal no Canadá também, as pessoas que vão quebrando essas regras, que vão compartilhando coisas, principalmente grandes influencers, né? Que vão compartilhando coisas que não são coerentes ou são tendenciosas ou enviesadas, para voltar à rede social, eles precisam passar por um treinamento. Eu achei isso muito legal. Um Hum, treinamento do governo exatamente sobre esses temas que você tem falado. Então, acho que é que um legal. ponto legal, né? Muito, muito. Muito bem, Gabriela. Agora vamos entrar na parte prática, né? Parte teórica, o pessoal já acabou entendendo até aqui, eu espero. Se não entendeu, volta ou então Tá. pergunta aí no comentário. Na prática, como uma professora, um professor, um designer instrucional pode aplicar esses conceitos e usar esses dispositivos aí a favor dos aprendizes aí? Tá.
eu só queria falar um pouquinho sobre a importância de implementar isso nas escolas e, tipo Boa. assim, um pouco sobre o que é a educação midiática, assim. Tá. Como eu disse, ele é um termo que surgiu há muito tempo e existem várias definições de educação midiática. Mas aqui eu vou usar aqui é a definição que é usada pelo Educamídia, que eu acho que ela é muito certeira, porque ela trabalha justamente com a questão da educação e da implementação da educação midiática no dia a dia da escola, que é que a gente precisa saber filtrar e dar sentido a esse grande fluxo de informação, e ela é um conjunto de habilidades para acessar, analisar, criar e participar de maneira crítica do ambiente informacional e midiático em todos os seus formatos, dos impressos aos digitais. Ou seja, todo texto de mídia é um texto, enfim, que pode ser usado como um meio, né, para se trabalhar a educação midiática, né? E ela pode ser oferecida em diferentes contextos. Por exemplo, o que é importante os professores saberem em relação a isso? Que a educação midiática, ela não é um componente curricular, que ele é mais um componente. Tipo assim, tem matemática, história, química e educação midiática. Não. A educação midiática, ela está inserida dentro de todas as disciplinas. Ela tem que ser vista como uma camada a ser colocada dentro de cada disciplina. E isso pode ser feito de diferentes formas. Isso é, por exemplo, saber usar as mídias dentro de uma aula de matemática, por exemplo. Pensar assim, como é que eu quero dar essa aula? Né? A BNCC, ela colocou em várias das competências gerais as habilidades midiáticas, né? A quarta competência, por exemplo, ela trata da comunicação, que é utilizar diferentes linguagens para se expressar e partilhar informações, ideias e sentimentos, assim como a quinta competência geral também, que trata da cultura digital, ou seja, saber compreender, utilizar e criar tecnologias de informação e comunicação de forma crítica, significativa e reflexiva. Então, a educação midiática dentro da sala de aula, ela se desenvolve junto ao processo de ensino e aprendizagem tradicional, ou seja, das disciplinas, com as habilidades de decodificar e interpretar uma mensagem na linguagem das mídias. É usar, né, é usar as mídias a favor da aprendizagem dentro da sala de aula. Então, para os alunos, assim, os objetivos de aprendizagem são, por exemplo, analisar de forma crítica textos de mídia em qualquer formato, uma aula sobre desmatamento, sabe? A gente pode trabalhar com fake news junto. A gente pode trazer alguns tweets, por exemplo, tweets sobre desmatamento na Amazônia e pedir para os alunos fazerem uma curadoria dessas informações. Para os alunos pesquisarem a autoria, quem criou, da onde que vem essa imagem tá batendo com o texto que está em cima, por exemplo, uma imagem de desmatamento dizendo que o desmatamento diminuiu nos últimos 10 anos. Pedir para os alunos fazerem uma pesquisa, né? Uma pesquisa na internet. Aí primeiro os professores precisam aprender, né? A como fazer uma pesquisa na internet, buscando informações verdadeiras, né? Comprovadas. E aí ensinar para os alunos. E isso é um trabalho de curadoria, né? E aí os alunos estão aprendendo sobre desmatamento dentro da aula de biologia, por exemplo, sobre camadas de ozônio. E eles também estão aprendendo a como curar informações em relação a isso. Ou é um jeito de inserir né, a educação midiática dentro da sala de aula, assim. Aí eu compartilhei com você um link. Sim, tá aqui. Que é muito bom, assim, de ser usado para criar aulas de educação com a educação midiática como camada, né? Que
que ele é assim, o professor ele vai planejar uma atividade, é um baralho, né? É um Quer que eu baralho. compartilhe ele aqui? Pode ser. Uhum. Compartilhar ele aqui vai ficar melhor ainda para você comentar. Tá. Dá pra ver? Assim, ele é um baralho que ele é dividido em 4 eixos. Tema, ação, mídia e reflexão, né? Aqui. O tema seria que assunto do currículo a gente vai discutir, Uhum. tá? Que textos disparadores eu, professor de química, posso usar? Em qual linguagem? Um texto disparador sobre. Não sei, eu não sei, eu não me lembro mais dos tópicos de química, sei lá. Pensa algum aí, ela. Ixi, química. Na aula de química eu estudava inglês. Me perdoe, professora de química. Sei lá, criometria, sei lá, alguma coisa assim. Sei lá, ou na física, sei lá, os estados da água, alguma coisa assim. Uhum. Aí, a ação, assim, o que faremos com as mídias selecionadas, né? Quais verbos eu vou ativar, o que os alunos farão a partir dessas mídias que eu vou apresentar. E aí, qual mídia que eu vou usar, né? Com que formato eu vou trabalhar? A gente vai incorporar formatos e linguagens do universo dos alunos, aí entra a questão também da personalização do ensino, Sim. né? Pensar em formas diferentes de os alunos trabalharem, não só com texto, um texto para leitura, eles podem trabalhar com memes, eles podem trabalhar com HQs, podem trabalhar com artigo de opinião, eles podem trabalhar com vídeos, sabe? Enfim, diversos tipos de mídia. Uhum. E aí, qual vai ser a reflexão, né? O que que a gente está lendo, assistindo ou criando? Como que eu vou reconhecer a autoria, a intenção, as técnicas e o impacto dessa mídia? Que isso faz parte, né, da educação midiática, assim. E também né, vai tá desenvolvendo essa capacidade de pensamento crítico dos alunos, de criatividade e também de resolução de problemas, né? E daí, nesse baralho aqui, a gente tem a ação, voltando à ação, por exemplo. Aqui. O que faremos com as mídias selecionadas, né? A gente ainda não escolheu a mídia selecionada. Vamos olhar para a ação. A gente pode usar uma mídia para analisar, né? A gente pode usar uma mídia, por exemplo, analisar o que significa, como essa mensagem comunica a sua intenção ou conteúdo, né? Analisa elementos do texto, imagens, pontos de vista, fontes, elementos de estilo, estratégias visuais. Ou identificar da onde vem essa mensagem, que tipo de conteúdo é esse, quem criou. Por exemplo, pensando na questão ali do exemplo do desmatamento. Se a gente está olhando um tweet, né? Identificar esse tweet, né? De onde está vindo. Ou fazer uma ação de comparar, contrastar, né? Selecionar e comparar elementos de um texto, de imagens, diferentes pontos de vista, ou seja, trazer talvez mídias diferentes, sabe? Para serem comparadas. Pode remixar, a ação pode ser remixar, né? Usar 2 ou mais mensagens de mídia para criar uma outra mensagem com um novo sentido ou intenção. Pode ser criar também, o que aí entra a parte que eu acho legal, que é de autoria. Às vezes, pode ser da autoria do próprio do professor ou dos alunos, que é mais legal ainda. Que é os alunos aprenderem um conteúdo, por exemplo, e depois eles criarem uma mensagem de mídia sobre aquilo. Sim. Sabe? Os alunos aprenderam sobre como fazer sobre como usar a fórmula de Bhaskara, não sei. Eles podem criar um podcast discutindo sobre a história da fórmula de Bhaskara. Sim. Ou como que a fórmula de Bhaskara, né, como que é estudada em outros países, nas escolas. Ou eles podem criar um meme usando a fórmula de Bhaskara, sabe? Pode ser uma atividade. Legal. E aí, as mídias, né? Pode usar diferentes mídias. Ali, pode ir mais para baixo? Opa. Aqui, né? Ali já tá na reflexão, vai na mídia. Mídia. Cadê Isso. mídia? Ali onde começa a mídia. Cadê? Aqui, mídia. Acho que é mais pra cima um pouco. Mais pra cima um pouco. Aqui. Aqui.
Aí. Isso é um baralho que a ideia, que a intenção do Educamedia quando criou é que os professores quiserem, sabe, o professor precisa de criatividade, ele pega, ele imprime, se ele quiser, né? E aí ele corta, daí ele divide nesses eixos, né, de mídia, reflexão e criação, e aí ele embaralha e consegue criar uma aula, né, diferente, cada vez, usando uma camada de educação midiática, né? Esse é o objetivo desse baralho. Que legal. Ele tá montado assim dessa forma justamente para ele poder ser cortado, por exemplo, sabe? O professor não vai saber como criar uma aula usando uma camada de educação midiática. Ele pega essa ferramenta e imprime, né? E aí ele consegue criar diversas formas, diversas fórmulas diferentes, né? Para uma aula. Olha que legal. Então, aí tem a questão das mídias, por exemplo, o professor pode usar. Aí entra muito também a questão do acesso, né? Que a gente está falando de privilégio, Uhum. enfim. A gente pode usar jogos de tabuleiro, também é uma forma de mídia, né? A gente pode utilizar notícias, memes, que nem eu falei, HQ, um post, uma capa de revista, um tweet, mensagem de WhatsApp, enfim, artigo de opinião, uma ilustração para ser analisada, Até uma sabe? embalagem, olha que legal. Nunca tinha pensado na embalagem. É. Que legal. Também é uma, né? Algo diferente A também. embalagem é um texto, é uma mídia, né? Sim, com certeza. Um jogo, né? Então, Com certeza. animação, fotografia, podcast, mapa, né? Um cartaz, um infográfico, uma embalagem, um anúncio, uma campanha. Que legal. E aí ali aí tem a reflexão, né? Acho que aí no seu arquivo tá mais para cima a reflexão. Reflexão. Aqui, reflexão um. É, aqui, reflexão. Aí, por exemplo, reflexão, autoria, quem criou essa mídia, propósito, por que isso foi feito, qual é o público-alvo, por exemplo, ali pensando na embalagem, sabe? Sim. O que os autores querem que eu pense, refletir sobre o conteúdo, quais são as mensagens e os tópicos abordados, refletir sobre credibilidade, assim, por exemplo, trabalhar com negacionismo, sabe? É fato, opinião ou outro tipo de conteúdo? É muito importante, assim, saber essa diferenciação. Uma coisa que sempre me pegou como jornalista, assim, trabalhando, é existe meio que um vazio, como se fosse um buraco negro entre o mundo de quem trabalha com comunicação, principalmente jornalismo e com a grande imprensa, e com quem acessa a informação, que não sabe, por exemplo, identificar num jornal digital, impresso, o que significa cada coisa. Aí, por exemplo, tem um artigo de opinião e uma pessoa acha que aquilo é uma matéria, Hum, sabe? sim. Então, e aí já tá achando, por exemplo, que o jornal é mentira, isso é mentira. Aquilo que o jornal tá dizendo é mentira. Na verdade, não é o jornal, né? É uma pessoa que está emitindo opinião dentro daquele veículo, Sim. né? Saber a diferença entre o que é uma matéria, o que é um artigo de opinião, sabe? Como que se constrói um texto jornalístico, sabe? Como que ele é feito, como é checado as informações. Existe toda uma técnica, né, para se escrever um texto jornalístico. Então, assim, é muito importante. As pessoas não têm acesso a como isso funciona e os jornalistas vivem num mundo paralelo deles, né, criando essas coisas, né? Então, é muito fácil de criar, assim, uma animosidade, né? Sim. Nessa era assim de desconfiança, né, das mídias tradicionais, sabe? Então, essa aproximação é muito importante, assim, Legal. né? A aproximação entre saber como as coisas funcionam, né? Porque ela desmistifica isso, né? Desmistifica a ideia de manipulação, desmistifica a ideia de como funciona um jornal, de qual o trabalho diário de um jornalista, por exemplo. E aí leva as pessoas a entenderem melhor como funciona, sabe? É, o que você Então, falou da opinião e matéria já é uma coisa muito relevante, né? O pessoal hoje não consegue fazer essa distinção, né? não consegue, fica ultrajado quando vê um artigo de opinião achando que é uma matéria. Tipo, Uhum. uma pessoa emite uma opinião e aí alguém diz, mas isso é mentira.
Mas aqui não é mentira ou verdade, é uma opinião, Uma opinião né? diferente da sua, apenas. É, isso. E aí, né, é importante saber ler essas coisas. Sim. E eu acho que existe né, esse vazio, assim. E aí, por exemplo, aí, enfim, passando por esse baralho, Vou colocar de ah, novo que eu tava vendo você falar. vamos pegar um exemplo, tá? Por exemplo, tema. O tema é mais pra Um cima. tema, vamos pensar num tema. Um Ah, um tema. tema. Pode ser um tema, escolhe um tema de aula, Alan. Ah, Qualquer, é, qualquer tema. eu acho que não necessariamente de aula, mas eu tenho discutido muito com os professores que a tecnologia é ruim para a educação. A gente tem dois extremos hoje, principalmente nos grupos onde que eu participo. Tem a pessoa que é 100% da tecnologia, vamos digitalizar tudo, vamos usar metodologias ativas, e tem um grupo crescendo agora de que não, educação já deu, tem relatórios falando que a tecnologia não ajuda a educação, e eu fico mais no meio termo aqui, né? Tá. Então, o assunto do currículo que a gente vai discutir é o É, papel da. o papel da tecnologia na educação. Tá, ok. Daí, vamos escolher uma ação. A Ação. gente vai fazer o quê? Vamos analisar. Vamos analisar. Então, a gente vai analisar ah, uma mensagem. Como essa mensagem comunica sua intenção ao conteúdo, analisa elementos de texto, imagens, pontos de vista, fontes. Vamos escolher uma mídia. Por exemplo, um, Pode ser um artigo pode de ser uma opinião, ilustração, até. um artigo de opinião. É um artigo, porque o que foi mais discutido, eu não me lembro qual, mas foi um artigo de opinião baseado num relatório bem grande, que eu não me lembro de quem foi. Não sei se foi da ONU, da Unicef, que fala que a Tá. tecnologia não Então, está ajudando. então a gente escolheu um artigo de opinião que a gente vai analisar. Uhum. Um artigo de opinião, né? E a gente vai fazer isso através de um. Quais são as opções? A gente vai a reflexão. A A gente vai fazer reflexão. isso. Qual vai ser a reflexão? Ah, eu acho que a reflexão é conseguir entender a origem da mensagem e o propósito do relatório. Acho que seria uma coisa Então, de discussão para a gente ter. então eu acho que seria, por exemplo, a reflexão seria o, o contexto, talvez, ou técnicas, por exemplo. Técnicas aqui embaixo, né? Pode ser. Pode ser mais de um Se eu também, tivesse né? que, se eu tivesse que escolher daqui mesmo, agora que você falou, ficou mais claro para mim. Eu acho que eu escolheria propósito, conteúdo e técnicas. Tá. Porque aí a Então gente tá. entende qual que é o propósito, né, desse relatório como um todo. E aí essa Uhum, análise tem que ser muito crítica, porque ele é muito grande, né, e a linguagem usada lá ela é nada ambígua. E aí você tem o uhum, conteúdo, tanto do artigo como também do relatório, né? Por que aquele conteúdo foi uhum, feito, como ele foi feito, a linguagem do relatório já é mais enviesada para a não utilização da tecnologia. E aí eu acho que uhum, a técnica de coleta de dados e a técnica de análise desses dados pro relatório e também pro artigo, se eu tivesse que escolher, uhum. né? Sim. E aí você criou uma camada de educação midiática para tua aula. Legal. E assim, a gente podia ter usado um tema mais simples, né? Um tema realmente do currículo, sabe? Qualquer tema, sei lá, Idade Média, Sim. entendeu? E fazer a mesma coisa, entendeu? Usar um meme, né? E aí escolher uma reflexão, né? O meme é a mídia, escolher uma reflexão e escolher uma ação, né? Legal. E aí pronto. Você tá dando uma aula de Idade Média, sei lá, de baixa Idade Média e tá usando educação midiática junto. Eu Então, acho que além a de. dúvida que o pessoal teria em casa seria tecnicamente, assim, por exemplo, isso é tudo feito pela internet. A gente pesquisa, por exemplo, o autor do artigo, procura ele em algum site específico, ou tem que ser uma biblioteca física? Tem alguma técnica especial ou é Google mesmo? Eu acho que é Google Tá. muito, muito mais, mas assim, Faz se sentido. quiserem usar.
livros físicos, Tá. pode usar. É. Pode usar O livros caminho físicos. está claro, né? O caminho é esse, né? É entender, é como se fosse uma pesquisa científica para quem nunca fez, né? É entender qual foi o processo para a coleta dos dados e se o processo em si de coleta e análise dos dados também não está Uhum. enviesado, né? Em suma, né? Sim, É mais ou menos isso. Muito legal. sim. E eu fico impressionado quando eu vejo você falando, né? A gente já conversou informalmente, gravou a aula e tudo mais. Eu sempre fico impressionado como isso ainda não é ensinado como um conhecimento básico nas escolas e para os professores, né? Nos cursos universitários e tudo mais. Eu sei que tem algumas exceções, mas a grande maioria nem tem noção desse processo, né? Sim, que acham que, na verdade, a questão é muito essa de incorporar a sua matéria. Isso. Não é uma questão que seja uma coisa nova, Uhum. sabe? É uma coisa de incorporar ao que já se faz, sabe? Então, não, é só aprender, né? Primeiro precisa aprender o professor precisa aprender a saber fazer uma pesquisa e ensinar para os alunos como se faz, aprender a fazer uma curadoria de informações, como se faz, né? A fazer essa decodificação das informações, até para poder montar uma aula eticamente, né? Plausível, né? Com os materiais corretos, enfim. Isso tudo faz parte da educação midiática, assim, também. Sensacional. E uma dúvida que eu já vi, algumas educadoras do ensino básico já comentaram comigo, professores do ensino médio também, eles estão vivendo, os que estão tentando, né, trazer essa Uhum. aprendizagem mais como virtude, essa pegada menos corporativa, mas que vai levar a pessoa para profissões interessantes também. Mas eles estão encarando uma coisa que eu consigo descrever como aquele mito da caverna, sabe? Então eles estão tentando trazer a bandeira aqui, olha aqui, vamos pensar criticamente, olha aqui, vamos aprender a usar a internet. E tem muito que já fica, professor, sai dessa. Tipo, não vai mudar. Não é bem um pessimismo, uma descrença. É Mesmo. meio que um conformismo, assim. A galera tá conformada. Não, é isso mesmo, professor. Eu lembro de algum aluno meu de design instrucional tentando falar para os seus alunos na sala de aula analisarem ali o quão enviesados os seus feeds eram. Fizeram uma tarefa assim, era incrivelmente diferente, era como se fosse um mundo novo, né? Quando alguém olhava o feed da colega do lado, e assim, não era nem questão de gênero, pessoas de mesmo gênero, mesma orientação, Sim. mesmas preferências, mas o feed assim era outro universo, parecia que aquela pessoa nunca veria tal feed em sua própria em seu próprio dispositivo. E ainda assim a galera, não, tá bom assim. Tipo, deixa admirável mundo novo, sabe? Deixa o feed assim mesmo, tá legal. Pois é, daí, aí é uma tristeza, né? Você já encarou algo do tipo? Tem alguma dica para o pessoal de como fazer uma tarefa de tipo mostrar que esse aparente esforço inicial, né? Porque eu acho que a grande maioria das pessoas tem aversão à mudança, esforço e tudo mais, né? Será que existe alguma forma de a gente mostrar que esse esforço vai pagar, vai dar retorno, seja para o bem-estar, para a autoestima, ou simplesmente para não estar enviesado o tempo todo, ou iludido com fake news por aí? Você já passou por algo parecido para falar com o pessoal? Eu acho que sim, eu vejo, por exemplo, assim, quando eu dou alguma oficina em escola, assim, os, ah, tem algumas atividades que são mais práticas, né? Porque esse é um tema que é muito legal, assim, de trazer exemplos, né? Sim. Falar, assim, sem trazer exemplos é meio, às vezes é Abstrato, né? muito abstrato, sabe? Então, é legal trazer exemplos, por exemplo, assim, isso é falso, isso é verdadeiro, né? E também tem toda aquela questão de ter um espectro enorme entre verdadeiro e falso, né? Que é importante também falar que as pessoas acham que só existe fake news É e verdade, binário, né? né? Mas não é, né? Existe um mundo de coisas, de tipos de informação que podem estar ali que não são nem verdadeiras, nem falsas. E aí é legal trazer exemplos, assim, que o que mais mobiliza os alunos é quando eles têm certeza que uma informação é verdadeira e ela é falsa, Uhum. sabe? Por exemplo, trazer um tweet do que o Cristiano Ronaldo é,
agora ele vai mudar vai sair de Portugal e vai ter cidadania, sei lá, espanhola, alguma coisa assim, sabe? E aí eles estão vendo ali a notícia, sabe? E daí você já explicou pra eles, olha a fonte, olha. E aí eles ficam, é verdade, porque eu sabia que ele queria fazer, não sei o quê. E aí é falso, e eles, não, puxa, poxa vida, não Legal. acredito. Vários exemplos assim fazem eles meio que caírem um pouco da cadeira, assim, pensar, nossa, porque a primeira pergunta que eu faço é, quem aqui ah, quem aqui acha que nunca caiu em fake news? E todos levantam a mão, acham que nunca caíram em fake news. E no final, eu faço a pergunta de novo, só que eu já dei vários exemplos e todos caíram em alguma, né? Sim, com E aí certeza. eles veem como é fácil cair numa fake news. Qualquer um de nós pode cair. E a fake É news muito mais, fácil. mais, mais atraente, ou a que mais dá efeito, é aquela rápida de família, né? Você tá num churrasco em família, num jantar em família, a pessoa só solta aquela opinião informada por um artigo de outra opinião, ou exagerada, né? E aquilo fica na sua cabeça, e em algum momento você fala, não, eu ouvi isso em algum lugar, é isso mesmo. Né? Eu mesmo, Sim. as que eu sou afetado, que eu tenho que ir lá consultar para quebrar o meu paradigma, vieram de pessoas queridas que estavam influenciadas por fake news ou notícia exagerada e soltaram num jantar informal. E aquilo fica na cabeça e fala, não, tenho certeza que é verdade, deixa eu dar uma olhada. E aí, isso, assim, eles acharem que não são afetados. É, E aí provar que eles são afetados dá uma mexida. legal. E aí eles, Bom e exemplo. aí eles querem, tá, como é que eu resolvo isso então? Me explica aí como é que eu faço, entendeu? Mas também não pode dar muito trabalho, não é assim, toda vez eu vou ter que pesquisar 500 coisas É. para saber, sabe? Tem que ser mais rápido, assim. Eu tenho um Mas é uma. processo informal, assim, talvez nem seja até arcaico, que é literalmente colocar no Google e dar uma olhada para ver se os grandes portais de notícia estão falando algo pelo menos minimamente parecido. Mas isso é porque você é uma pessoa que acredita que, né, as mídias tradicionais ainda têm credibilidade. Muita gente acha que não, Sim, mas né? pelo menos para dizer se isso é pelo menos se essa Sim, notícia existe, né? Se ela está enviesada ou não, eu tenho certeza e sim. eu já até tenho uma noção do viés de cada portal. Exato, é. Muita gente, mas é que, enfim, muita gente não Sim, tem. sim. Mas um jeito muito fácil é justamente esse que você falou. Pega o nome da notícia e põe no Google o nome, mas falso. Uhum. Existem já no Brasil diversos sites de checagem de notícias e eles vão dizer se Sim. aquilo é falso ou não. E a pessoa vai encontrar rapidamente a informação. Alguns É, portais de notícia estão colocando embaixo agora. O Google Notícias, por exemplo, coloca assim: é verdadeiro ou falso que tal coisa aconteceu, ou que tal político falou tal coisa. E aí, várias fontes desse site que você mencionou, como Lupa, outros sites também, uhum. eles dão a opinião deles. Aí se tem uma decisão unânime, o portal já fala, é falso. Ou é assim, indeciso, sabe? Então é bem legal dar uma É, olhada. sim, o jeito mais rápido é esse. Põe o mínimo da informação e né, mais falso no Google, faz a pesquisa, já olha rápido, dá uma lida e aí você vai saber, assim, Legal. né? É, e, É para e isso é que uma servem habilidade que é para os. a vida toda, né? Você está na empresa, por exemplo, para você conseguir identificar um viés numa decisão, ausência de dados numa decisão, tudo isso ajuda, né? E você estava falando lá no começo que isso está cada vez mais valorizado também, né? Sim, Muito bom. olhar para dados, né, e fazer comparação, né, enfim, ver qual é a amostragem, coisas assim. Isso, né, aí já é um outro nível de também Sim, de. sim. Acho que é mais para os Mas- professores do que para os alunos, né? sim, mas mas é muito interessante de ensinar para Com alunos também. certeza. Não, sem dúvida. Como ler infográficos, né? Como ler imagens, é fundamental, assim. Nossa, que legal. Bom, eu terminei as minhas perguntas. Não sei se você quer comentar mais alguma coisa. Esse momento agora é o momento de você ou comentar algo que você queira, mas também falar do seu trabalho, do seu serviço. Se alguma escola, se alguma empresa quiser falar mais disso,
quiser criar alguma metodologia ou criar algum plano, alguma coisa para elevar o pensamento crítico das suas populações, como é que eles podem te encontrar? Que tipo de serviço você tem? Você tem algum produto? E fica à vontade, the floor is yours. Tá bom. Não, eu ofereço consultoria em educação midiática para escolas, para formação de professores, né, poderem trabalhar em sala de aula esses temas. Também palestras para os alunos estarem mais ligados, né? Às vezes tem diretores que estão muito preocupados com questão de bullying, sabe? Com discurso de ódio. E aí os alunos precisam de uma conversa sobre, né, como que funciona isso, né? Como que eles são influenciados pelas informações que eles recebem. E, né, fazer um uso positivo ali das redes sociais, do TikTok, do Instagram, mexe bastante assim com a comunidade escolar no geral, Legal. tanto com os professores quanto com os alunos. Então, eu estou à disposição assim para fazer essas consultorias, para criar atividades para qualquer série, assim, desde o ensino fundamental 1 até o ensino fundamental 2 e ensino médio, dá para criar atividades de educação midiática para qualquer idade. Trabalhar, por exemplo, a questão de se sentir seguro na internet, enfim. A gente pode pensar em diversas atividades assim mais lúdicas para trabalhar com os alunos e também usando tecnologias ou não, né? E é isso também Legal. disponível para isso, é. Todos Uhum. o LinkedIn, né, os contatos, as páginas públicas da Gabriela estarão abaixo em todas as plataformas de podcast. Se você estiver no Spotify, no YouTube, no Google ou no Apple Podcast, fica à vontade para entrar em contato com ela. Recomendo muito, mesmo que você não queira imediatamente algum serviço dela, que você a siga nas redes sociais, principalmente no LinkedIn, que o conteúdo que ela coloca lá é muito legal e vai agregar para você com certeza. Gabriela, só tenho a agradecer por aceitar o convite. Se você quiser deixar algum recado para o pessoal, para os alunos, eu sei que tem umas mães que são professoras que colocam os alunos para assistir a gente do Day Talks. Um abraço para vocês aí, mães. Quiser deixar algum recado final, eu só tenho a agradecer a quem chegou até o final aqui com a gente. Eu sou Alan Dantas da Edu Digital, essa foi a Gabriela, ela vai dar os recados finais dela e vai se despedir. E por hoje é só. Ou, a não ser que você esteja fazendo um binge watch aí, assistindo vários, daqui a pouco você vai me ver essa cara feia de novo. Então, Gabriela, obrigado, fica à vontade aí para encerrar com o pessoal. Ai, Alan, obrigado. Foi muito bom conversar contigo. Foi super tranquilo, assim, né? Bem boa conversa, bem tranquilo, bem suave. E queria dizer que, assim, para os professores não terem medo né, de mergulharem, assim, nisso, que todos são capazes de fazer, sabe? Todos os professores são capazes de poder criar uma camada de educação midiática em qualquer disciplina, sabe? Basta aprender algumas técnicas. Existem diversas ferramentas online também que ensinam a fazer isso. Não é uma coisa, um currículo à parte, sabe? É uma capacitação super importante, muito atual, assim, que dialoga muito com os alunos, que mexe muito com os alunos. Vai estar tocando assim no coração deles, no que eles mais gostam de fazer, que é estar ali conectados na internet, produzindo conteúdo, né? Muitos deles têm canais que produzem conteúdo, né? Eles discutem muitas questões, né? Que tem a ver com discurso de ódio, enfim. Então, não tenham medo de aplicar isso em sala de aula. Estou à disposição para ajudar, se precisarem. E né, é muito importante, assim, é essencial ter né, essa formação, nem digo isso, mas, sabe, ter esses conhecimentos, né, ter esse novo letramento, tá? Não tem como existir sala de aula hoje sem esse novo letramento, assim. Eu vejo Então, dois caminhos, muito interessante o que você falou, eu vejo dois caminhos que para o professor ou professora que não se atualizar, não for atrás disso, os dois podem ser ruins. Um é a educação midiática não se torna obrigatória. A gente tem um problema de autonomia intelectual muito grande.
E a outra situação, ela vai se tornar obrigatória e quem correu atrás vai ter uma vantagem. Quem não correu atrás vai acumular, vai ter muita coisa para fazer, pode se sentir um pouco cansado ou cansada. Então, É, nos dois cenários é muito interessante. A gente tem que lutar para que o cenário em que ela não se torne essencial e até obrigatória, a gente tem que lutar para que isso não aconteça, porque a gente não quer isso. Vai ser muito ruim. Mas o cenário em que ela vai se tornar obrigatória e essencial, que eu acho que é breve, já já vai acontecer, quem fizer o que a Gabriela acabou de falar vai ter uma vantagem muito grande. Pode se tornar multiplicador, multiplicadora, treinador, treinadora, consultor, como a Gabriela está fazendo. Então, assim, é uma coisa essencial que eu já não sei como não está já básica, né? Já não é básica na nossa educação. isso. Show de bola. Pessoal, obrigado por quem ficou até aqui. Gabriela, obrigado por aceitar o convite. Tchau, Eu pessoal. que agradeço. Até mais. Tchauzinho.